embora eu já tenha falado nisto aqui em Maceió, recordo perfeitamente, me perdoe quem já escutou, mas eu sei que outras pessoas não escutaram. Uma experiência que dizem ser um fato real e que serve para todos nós, inclusive nós espíritas, que ficamos felizes pela mentalidade aberta, pelo não preconceito que habitualmente nós cultivamos. É que certa feita, a sabedoria divina colocou dentro das suas emanações de lições para morar numa pequena vila, essas vilas de casas quase conjugadas, separadas por um pequeno muro. Um amigo, um irmão, que era frequentador da igreja evangélica, de uma das denominações evangélicas. E vizinho a ele, um irmão espírita. Deus sabe o que é que faz. E o irmão evangélico, quando soube que o seu vizinho era um espírita, resolveu voltar a sua energia para salvar aquela alma. Não desistiria enquanto não obtivesse o seu intento. O espírita não era lá muito espírita. Mas todos os dias o amigo evangélico havia estudado e percebeu que o amigo espírita costumava tomar o café da manhã por volta das 7 horas, ali próximo na janela, que dava para a sua janela. Então ele organizou também o seu tempo. E todas as manhãs, enquanto o espírita, que não era lá muito espírita, tomava o seu café da manhã, ele, o amigo evangélico, o doutrinava, porque ele ia para a janela e orava bem alto, indiretamente tentando fazer com que o espiritista absorvesse o seu pensamento. E o irmão evangélico toda manhã orava mais ou menos assim: Senhor, eu sei que Tu és capaz de salvar esses hereges. O espírita, que não era lá muito espírita, todas as manhãs ficava inchando de raiva. No outro dia pela manhã: Senhor, esses pecadores um dia vão saber que só Tu podes entrar em contato com Deus. Senhor, esses que são pervertidos pelo demônio. E o espírita estourando isso durante meses. Ele até que se reservava, escutava, mas com 8 meses ele já não aguentava mais. Certa manhã, o amigo evangélico, que estava há quase 2 anos desempregado, naquele dia não tinha nem o que comer. Talvez por isto, ou pelo abatimento psicológico emocional, naquela manhã ele foi no piloto automático para a janela. E o espírita já estava começando a tomar o café da manhã, e o amigo evangélico orou, mas sem tanta ênfase, não com a voz tão elevada. Ele estava muito abatido. Ele orou mais ou menos assim: Senhor, hoje eu nem tenho o que comer, mas eu sei que Tu tens o poder e vais dar um jeito. O espírita, que não era lá muito espírita, ao escutar aqueles: ele agora me paga, levantou-se, foi a um supermercado, fez uma baita de uma compra de cesta básica, e pela primeira vez em quase 1 ano de vizinhança, o espírita bateu na porta do irmão evangélico. Quando o amigo evangélico abriu a porta, ficou pálido. Lá estava o espírita, diante dele, o comparsa de Satanás, na porta dele. Ele tomou aquele impacto, ficou aguardando, e o espírita, orgulhoso, presunçoso, porque estava socorrendo o irmão, disse: tome, meu irmão. O evangélico recebeu, e o espírita disse, cheio de presunção: mas não foi o seu Deus que mandou não, viu? Foi o meu. Mas o amigo evangélico, que não perdia o bom humor, nem a sua fé, recebeu, porque estava precisando, botou a cesta em cima da mesa e diante do espírito olhou para o céu e disse: graças, Senhor, quando Tu mandas, o Teu poder é tão grande
que quando tu mandas, até o demônio vem trazer na porta. Mas essa historieta é para que a gente verifique como é difícil para a gente derrubar muros. E estabelecemos a presunção como elemento de relacionamento com quem pensa diferente da gente. E precisamos ter muito cuidado, porque o vigor do pensamento espírita é tão extraordinário que se nós não tivermos estrutura íntima, a gente começa a carregar a presunção na alma, acreditando que fora do espiritismo não há salvação. Isto não é veraz, isto não é verdadeiro. Até porque não é função do espiritismo efetuar algo desta natureza. Quando a gente estabelece a influência e a participação do espiritismo na implantação do mundo de regeneração, nós temos um leque, uma abrangência magnífica. Se não vejamos em todas as áreas do pensamento da humanidade, no século XIX, na obra magistral A Gênese, pouco estudada pelos espíritas, Allan Kardec faz uma colocação de uma magnitude encantadora. Ele escreve: a matéria é apenas energia num estado de condensação, como o nosso amigo aqui que nos antecedeu apresentou. Tempos depois, no começo do século XX, é que aparece o pensamento de Heisenberg, surge Albert Einstein, Max Planck, Niels Bohr, e aprofundando a lupa da pesquisa da física mais moderna, começam a chegar à conclusão de que a matéria é uma ilusão dos nossos sentidos no seu aspecto denso, no seu aspecto material. Quando nós observamos a parede, quando nós observamos algo sólido, estamos observando a impressão que nos causa a força de coesão na realidade subatômica daquilo que nós chamamos matéria. Desaparecendo a força de coesão dessas partículas, aquela matéria densa volta a ser energia. Aquilo que foi dito no livro A Gênese, antecipadamente, constata-se no pensamento da física quântica, que avançando na direção do mundo infinitamente pequeno, faz com que a dimensão material ganhe proporções pequeníssimas. E começam os físicos a deslindar uma outra realidade ao ponto de fazerem a ponte entre o conhecimento da física quântica e o pensamento budista, e o pensamento tibetano, e o pensamento que se perde nas águas imemoriais do tempo, dentro dos aspectos da espiritualidade. A física mais moderna veio a pesquisar e a penetrar na realidade de partículas que escapam à capacidade de mensuração dos aparelhos humanos, mas que eles, os físicos atuais, cada vez mais chegam à conclusão de que não podemos olhar o mundo apenas sob a ótica da dimensão eminentemente física. Amit Goswami, um dos grandes pensadores da física moderna, um dos grandes candidatos ao Prêmio Nobel de Física, escreveu a obra em cima da física quântica, O Universo Autoconsciente. E depois escreveu a Física da Alma, onde ele comprova a realidade da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade dos imortais conosco e da presença de Deus através dos cálculos matemáticos da física mais moderna. Da mesma maneira, Paul Davies, um dos grandes luminares da física atual, escreve a obra A Mente de Deus. Exatamente porque estão chegando à conclusão de que o universo efetivamente não se parece com uma grande máquina, e sim com um enorme pensamento. Tal a perfeição do funcionamento de todas as coisas. Outros inúmeros pensadores da física mais avançada, cada vez mais buscam encontrar a resposta, até mesmo a partir do Big Bang, quando, naquela explosão inicial,
se pelos cálculos matemáticos tivesse as partículas caminhado numa velocidade mais ampla, não existiriam vidas, porque não surgiriam as nebulosas, nem as galáxias, nem os planetas. E se as partículas caminhassem mais lentas, não existiria da mesma forma o universo como nós conhecemos. A medida certa do cálculo para gerar a vida é exatamente esta que aconteceu a partir da grande explosão inicial. Então o Espiritismo contribui indiretamente e todas as ciências começam a se voltar para o pensamento espiritista. Quando nós verificamos, por exemplo, a contribuição que a doutrina espírita traz para se entender a mente humana, para se compreender a alma humana, trazendo a contribuição para a psicologia, a fim de que tenhamos, finalmente, a psicologia com alma. Porque nada mais incongruente do que a psicologia ser o estudo da alma sem alma. A psicologia cartesiana, materialista, acreditando que o pensamento é uma segregação química do cérebro, mata, entre aspas, a alma e quer entender o ser humano sem alma. Nunca iria entender. Sempre encontra uma barreira, porque esta barreira está relacionada à transcendência da vida, com a psicologia transpessoal. E aí estamos falando das pesquisas fora do meio espírita. Stanislav Grof apresenta-nos a beleza da visão integral do ser humano. Que o ser humano não pode ser avaliado nos seus traumas, nos seus medos, nas suas síndromes, apenas analisando pelo prisma de ser um amontoado de ossos, peles, nervos, músculos. Não. Que na verdade ele traz toda uma história mais profunda e uma complexidade. Que o ser humano é um ser multidimensional. Não somos apenas a dimensão física. Não somos apenas aquilo que apresentamos de imediato. E aí eu lembrei e fiquei sorrindo do que o nosso querido amigo Haroldo colocava. Se Jesus há 4,5 bilhões, quando a Terra surgiu, foi quem moldou a Terra, junto com os seus prepostos, significa dizer que quando há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito puro. Por isto que lá está escrito no livro sagrado, antes da terra ser, ele já era. Se Jesus já era puro há 4,5 bilhões, imagina todo o seu processo inicial de evolução. E ele perguntava, eu fico acanhado para saber o que eu sou, ou o que eu era. Aliás, o que eu era, nós éramos infusórios. Gostaram do nome? Podem batizar vossos filhos. Infusório, venha cá. O importante é que chegaremos a Cristo, nessa trajetória belíssima. Então a psicologia transpessoal começa, aliás já iniciou isso na década de 60 para a década de 70, a debater questões que já estavam sendo analisadas e colocadas pelo pensamento do Espiritismo desde meados do século XIX. Porque a doutrina espírita nos traz os fundamentos, os princípios que já estavam em arcabouço em todos os segmentos da iniciação espiritual na história da humanidade. Eu costumo colocar que o Espiritismo veio fazer a iniciação coletiva. Enquanto que antigamente apenas poucos iniciados tinham acesso a determinadas informações, a partir da doutrina espírita, estas informações que eram colocadas nos templos sagrados para os iniciados, é colocado para todo o vulgo, para todo o povo. Então a psicologia debate a realidade de que o homem é constituído de uma série de experiências que ele vem realizando em outros corpos. E nesta mesma vida, tudo que ele faz a cada dia exerce uma influência direta sobre a sua realidade mental, emocional, existencial, sobre o que ele é e sobre o que ele será. Nós somos uma amálgama, uma colcha de retalhos
de tantas e inúmeras experiências, onde atravessamos a poeira dos séculos, vivemos momentos de plenitude e momentos de quedas espetaculares, passeamos pelas grandes cidades do passado, pelas civilizações inesquecíveis do ontem, mas vivemos também nos vilarejos esquecidos e anônimos, fomos criaturas sem nenhuma importância para a coletividade no que diz respeito a um destaque pessoal, mas talvez já envergamos a roupagem do conhecimento mais amplo. Passamos por vivências que nos trouxeram grandes amores e ódios espetaculares. Conhecemos o fulgor nesga das luzes espirituais, mas também fomos tomados pela treva da nossa incúria, da nossa invigilância. Ao analisar os traumas, ao perceber as dificuldades que determinadas pessoas apresentam, aqueles psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas que se dedicaram à pesquisa através da hipnose, começaram a levar adiante as suas investigações, quando identificaram que chegando até a vida intrauterina não poderiam explicar tudo que abatia o ser humano. Deveria existir algo mais, quando espontaneamente alguns dos pesquisados, dos sujeitos, alguns dos pacientes, começavam a falar uma língua diferente, ou a narrar experiências que não faziam parte da sua experiência atual. Eram as reencarnações brotando através de frestas do psiquismo da criatura. Eram novas portas, novas janelas se abrindo, para que o homem começasse a tomar posse do tesouro da sua herança espiritual, para que a gente pudesse compreender e ter um novo olhar sobre nós mesmos e sobre a vida. Não poderemos alterar nosso olhar em relacionamento com a vida se não alterarmos o nosso senso de observação sobre nós mesmos. Quem se viciou a apenas observar o pântano não consegue enxergar a transparência do céu. Se a nossa mente está viciada de nos ver de uma forma tão acanhada e mesquinha, como podemos compreender a amplitude da vida e a sua grandeza? Se não entendemos por que é que nós passamos determinadas limitações e dificuldades, como podemos entender a justiça imanente em todo o universo e agindo sobre a coletividade? O estudo da reencarnação é a grande chave para que a gente possa compreender por que é que nós somos o que somos. Por que convivemos com as pessoas que convivemos? Por que estabelecemos esta relação tão íntima com determinadas pessoas e certas criaturas que fazem parte do nosso círculo mais próximo temos dificuldade de relacionamento? É aquele momento que já tornou até quase um clichê na nossa experiência de análise, quando tem gente que diz assim: meu Deus, eu nasci na família errada. Porque eu gosto tanto, olha, eu tenho uma afinidade, quando eu olho para seu Milton, ai, parece um bibelô. A doçura dele, a calma. Eu nasci na família errada? Não, ninguém nasceu na família errada, nós estamos no grupo de almas com quem nós temos necessidades de desenvolvimento afetivo, de reconciliação ou de aprofundamento da ternura e dos sentimentos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no item parentesco corporal e parentesco espiritual, nós encontramos a passagem que nos coloca de uma maneira ímpar como nós estamos lado a lado com quem amamos. Em geral, os espíritos que renascem numa mesma família são almas que se conhecem, que se amam e que progridem juntas já há muito tempo. Em geral. Por isso que é importante a gente rever aquela ótica que diz assim: olha, eu sou espírita, tenho tantos problemas de briga, desentendimento dentro de casa, eu acho que nós éramos inimigos no passado. Não. A gente briga muito dentro de casa porque a gente tem, primeiro, dificuldade de aceitar o outro como o outro é. Nós até gostamos das pessoas, desde que elas nos obedeçam. Adoramos quem convive conosco, a não ser que venham dizer que nós estamos errados. Queremos estar certo sempre. A casa está pegando fogo, ao invés de jogar água para apagar o incêndio, a gente quer apagar incêndio com gasolina. Aí a gente, não, mas eu estou certo. E achamos que aquele desentendimento é fruto da adversidade de vidas passadas. Na verdade, muitas vezes não é. É a dificuldade que nós temos de viver a alteridade.
o respeito pela outra individualidade, entender que eu tenho direitos, o outro também tem, e como eu quero ser amado, o outro necessita também ser amado. Como eu desejo ser respeitado no meu ponto de vista, o outro também precisa ser respeitado no seu ponto de vista. Na psicologia transpessoal, assim como na psicologia sob a ótica espírita, nós entendemos que traumas, temores, síndromes, muitas vezes deitam suas raízes em experiências traumáticas no ontem, em problemas que estavam estruturados no passado e que, entrando em contato com essa realidade no hoje, detectamos que não há mais motivo de estarmos presos no passado. É preciso olhar daqui para frente, aprendendo as lições, mas não ficando preso àquilo que foi vivido. Dentro desse aspecto, eu tive uma experiência, eu nunca me preocupei com quem eu fui em vidas passadas. Eu acho que a edição de Fred é maravilhosa. Não vou ficar preso o que é que fui. Mas espontaneamente nós tivemos um contato com uma experiência que os espíritos nos provocaram, e eu escrevi num livro chamado A Outra Vez em que Morri. E uma experiência que eu tinha nessa atual encarnação, até 15 anos de idade, os meus pés de 4 a 6 meses ficavam ótimos. De 6 meses em diante apareciam queimaduras, verdadeiras queimaduras, tornozelo, no dorso do pé. E aquilo causava dores, e além do constrangimento, porque os pés ficavam horríveis. Isso eu sofri durante uma boa parte da minha infância até a adolescência, o começo da adolescência. E só depois eu vim entender que ali estavam resíduos de um profundo sentimento de mágoa, de trauma que tivera com aquela experiência que eu narrei em A Outra Vez em que Morri, algo ocorrido no século XVI. Quando eu tive a honra de me tornar churrasco de gente. E antes que alguém pense que eu fui para a fogueira assim, heróico, paladino do amor e da justiça, fui com a mágoa de quem aprontou. No século XX, eu vim reencontrar algumas dessas almas queridas que me levaram à fogueira. Por sinal, o principal responsável hoje é médium de cura na instituição espírita ao qual estamos ligados. Figura fenomenal. Continua com as mesmas características. E aí percebi uma coisa interessante. Como foi importante, como eu amadureci ao entender quando os espíritos nos disseram que tudo cessara, porque a minha mente dera um salto em direção a diluir esta mágoa, e ao reencontrar as pessoas e tendo contato com elas, não mais sentir aquele sentimento. Mas vejam, do século XVI para o século XX, quanto tempo maravilhoso. Olha que depois teve mais 2. E ainda parecia resíduo no hoje. As coisas não são tão simples nem tão fáceis. Por isso que, analisando os grandes cientistas e pesquisadores da área da reencarnação, e o Ricardo mostrou com muita propriedade as pesquisas relacionadas com feridas congênitas, má formação congênita, feridas que apresentam marcas de nascença, isso está relacionado ao nosso psiquismo de profundidade. E cada vez mais a contribuição espírita também passa para a ciência psicossomática, porque a doutrina espírita já nos mostra a relação intrínseca entre o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fazemos, o que nós falamos e aquilo que o nosso corpo vai apresentando. O sistema imunológico nosso guarda uma imensa intimidade com a nossa condição mental. Estudos mais avançados da atualidade no campo da ciência comprovam a relação direta entre certas enfermidades do que o nosso organismo apresenta com frequência e aquilo que é a frequência dos nossos sentimentos. A ausência de perdão, por exemplo, já é um problema de saúde pública. É mesmo. A quantidade de pessoas que está doente porque não se perdoa e não perdoa os outros é enorme, gente. Porque o perdão é um veneno, a ausência do perdão, ou seja, a mágoa,
O ressentimento é um veneno que nós injetamos e cultivamos paulatinamente todos os dias. Ao pensar na pessoa que não perdoamos, nos sentimos mal, porque ela ainda é um fantasma que assombra a nossa casa mental. Então, por não perdoar, nos adoecemos. Eu falei no auto-perdão, porque a gente associa normalmente a perdoar os outros. Mas enquanto a gente não se perdoa, se liberando para construir a própria felicidade, e muitos de nós não conseguem começar a ser felizes porque continua sem se perdoar. Eu não me perdoo porque não fiz o curso que eu queria. Não me perdoo porque eu sonhava casar com uma pessoa maravilhosa, encantadora, atenciosa. Uma pessoa que soubesse me compreender, que me ajudasse, que me acompanhasse. E casou com uma mala sem alça. É a alma querida do caminho. Não me perdoo. E isso é inconsciente, não é porque a pessoa diga não me perdoo. A gente às vezes inconscientemente se agride, porque pensava, eu pensei tanto que meus filhos iam ser os seres da nova era. Aí reencarna como filhos, prefeito, subprefeito do umbral. Aquela criatura rebelde, agressiva, e a gente fica, meu Deus, o que é que eu fiz? A gente se acusa, enquanto a gente não passa a aceitar a própria vida, a respeitar a própria existência e a enxergar os valores que estão na nossa vida com esses componentes, e que a gente pode transformar os próprios componentes da vida em mecanismos de crescimento, a gente não consegue começar a ser feliz. Bursite. Por que riram? Reumatismo. Artrite reumatoide, lúpus, as famosas doenças autoimunes, aquela que a própria defesa do corpo nos agride. 65% das pessoas que apresentam estas enfermidades só as apresentam porque passaram longos anos com mágoa, ressentimento e frustração, longos anos. Por ausência de auto-perdão. Isso não quer dizer, se alguém aqui tiver reumatismo, é por isso não. Você pode estar nos 35% de outras causas. Espero. Ao mesmo tempo em que promovendo o amor, realizando obras de construção íntima, a doutrina espírita vem contribuir com a psicossomática para mostrar que as pessoas que cultivam o altruísmo, a solidariedade, produzem mais glóbulos vermelhos, mais hemácias. Dificilmente quem ama e serve ao próximo vai ter problema com anemia. Nem precisa tomar suco de beterraba, basta amar. É a religião cósmica do amor. Quem é compassivo gera mais imunoglobulina A, um poderoso elemento de ponta na defesa do nosso corpo, que sobretudo nos defende contra a infecção respiratória. Quantas vezes causamos a degenerescência celular, a desorganização celular, produzindo carcinomas, produzindo tipos de cânceres a partir da nossa postura íntima. Antes o câncer estava relacionado, chamava de doença kármica, estava relacionado com vidas passadas, hoje não. A quantidade de pessoas que apresentam câncer desenvolvido a partir de karma atual é grande. E quem duvidar, faça o exercício, pense todo dia que você está com câncer no intestino. Daqui ao segundo congresso de Alagoas, eu venho ver o resultado. Como eu sei que ninguém quer fazer esse teste, então, procure informações a respeito. A nossa mente é a usina de força central, que age diretamente sobre as usinas de forças menores, que são as células. A célula, que é um princípio espiritual, de alguma forma, está lá no livro Evolução em Dois Mundos, citado por André Luiz. E que hoje, de uma forma interessante, no seu livro A Biologia da Crença, o Dr. Bruce Lipton, criador da epigenética, ele faz citação também sobre o princípio de inteligência das células. E parece que, lendo determinado trecho do seu livro, lembra-nos André Luiz falando. Dr. Bruce Lipton, A Biologia da Crença. Muito interessante. E não é espírita, viu? Ele era ateu, materialista e descrente. Tornou-se convicto da imortalidade da alma, da presença de Deus e da reencarnação, a partir do instante em que ele se aprofundou no estudo das células. E hoje é um dos experts na área
estudo celular. A ciência vai convergindo cada vez mais nesta fase de transição maravilhosa para o pensamento espírita. E o espiritismo, desde o Jung até a psicologia transpessoal, aos dias de hoje, caminha par em passo com a ciência. Interessante quando Allan Kardec, dizendo que a doutrina espírita, o espiritismo era uma doutrina progressista, progressiva por excelência, e que caminharia lado a lado com a ciência. Se em algum ponto a ciência comprovasse que a doutrina espírita estava errada, o espiritismo iria se acoplar à realidade descoberta pela ciência. Até hoje, isto não aconteceu. Mesmo com as diferenças de informações ocorridas, por exemplo, na mensagem Oronografia Geral, que nós temos no livro A Gênese. Mas ela estava de acordo com a informação daquela época, sem levar em consideração a filtragem que foi realizada por Camille Flammarion, naquele momento da psicografia, que cá para nós, por favor, tese de ordem pessoal. Na verdade, foi um fenômeno anímico, em que Camille tomou posse da sua realidade do antigo astrônomo e escreveu conforme aquele momento de estado alterado de consciência, o que não invalida nem diminui o processo, porque tanto no fenômeno anímico como no mediúnico nós temos a alma se manifestando. O Espiritismo vai trazendo uma contribuição fantástica, e nós vimos aqui apresentado também pelo nosso Ricardo, Francis Collins, na sua obra encantadora que eu recomendo, intitulada A Linguagem de Deus, em que o grande cientista responsável pelo projeto Genoma Humano mostra que cada vez mais consolidou nele a crença em Deus, a certeza em Deus, ao estudar a intimidade do DNA. Chegando à conclusão, como outros pesquisadores vêm fazendo, de que nós não somos resultado do DNA. O DNA não é o elemento impositivo da vida. O DNA sofre a ação de um outro elemento. O elemento causal é o espírito imortal. É o espírito com a sua história de várias existências, que molda, que atrai exatamente o espermatozoide com as melhores condições para fecundar aquele óvulo e assim permitir que aquele espírito que traz a história kármica de suas experiências, que traz toda a sua historiografia espiritual ali, ele injete na nova realidade e aproveitando-se, claro, da contribuição da hereditariedade oferecida pelos seus pais, apresente-se num corpo adequado ao seu aprendizado. Cada vez mais a biologia moderna vai se aproximando do espírito que sobrevive, que preexiste a matéria, que sobrevive a ela. Voltando à questão da física, eu estava analisando certa feita ao ver um documentário em que o novo modelo de átomo, diferente daquele tradicional que a gente vê como se fosse um pequeno sistema solar, vocês lembram da escola? Não é do meu tempo não, é do tempo do Milton. Aquele modelo tradicional, núcleo, o elétron girando em torno do núcleo, isso já passou. Hoje já se sabe que o elétron, ele faz modificações de órbita sem passar pelo espaço. Some aqui e aparece ali. Ou seja, o elétron reencarna várias vezes, se podemos usar essa expressão. Nós somos elétrons de Deus, porque a gente some aqui para aparecer, numa edição revista e melhorada. Desaparecemos e aparecemos. Podemos renascer aqui em Maceió, ou renascemos no Afeganistão. Aí é karma. Pesado. E assim nós vamos tendo o desenvolvimento da nossa força anímica, do nosso processo evolutivo. Na linguagem de Deus, a nova biologia mostra-nos a realidade de como o indivíduo que somos, a consciência imortal que somos, exerce uma influência direta na configuração dos nossos corpos. E à medida que o espírito vai evoluindo, naturalmente que os corpos vão ganhando a complexidade própria da complexidade da mente que vai utilizá-lo. Não é por acaso que quando a Terra era um mundo primitivo, e os primeiros habitantes se assemelhavam, seus corpos físicos, aos animais, aos grandes macacoides, estavam refletindo a característica do espírito iniciante,
que fazia pouco tempo havia se humanizado aquele princípio espiritual. Daí porque os homens primitivos apresentavam tantos pelos no organismo, apresentavam os braços recaídos para o solo, a fronte curva para o solo e a proeminência patibular. Isso tem uma simbologia fantástica. Quanto mais primitiva a alma, mais o seu corpo espiritual é denso, suscetível à força gravitacional. Como o corpo físico reflete naturalmente no cortejo, no complexo geral, a estrutura das almas que habitam ali, os espíritos que habitam em mundos primitivos estão mais suscetíveis cada vez mais à força gravitacional do planeta, seja nos corpos que apresentam a tendência para o chão, à medida que a alma evolui, a mente cada vez mais vai se ampliando, e este espírito que antes apenas olhava para a realidade mais densa e material, começa a erguer os seus olhos em direção ao infinito, primeiro ao horizonte, e bate nele uma sede de dominar o mundo em que ele vive. Eis porque, desde os primeiros grandes comerciantes do passado, que foram para o mar, para as terras mais próximas, até depois, quando o homem começou a querer dominar os mares, e começou a descobrir novas terras mais distantes, desde a escola de Sagres, quando o homem olha para o mar e diz, eu quero dominar os mares, e eu quero conhecer outras terras. Aparece então o descobrimento da América, o caminho marítimo para as Índias, o descobrimento do Brasil. A partir daí, quando o homem domina aquela região mais próxima, ele começa a observar os pássaros, então ele diz empolgado com a sua sede de dominar, eu quero voar como os pássaros, não apenas navegar pelas águas. E Bartolomeu de Gusmão, os irmãos Wright, Alberto Santos Dumont, trazem uma contribuição fenomenal para que hoje a gente possa cruzar os oceanos, saindo daqui do Nordeste para jantar em Paris. Que maravilha, hein? Fantástico! O mais pesado que o ar, e a gente viaja pelas grandes aeronaves. Mas o homem com sede de Deus, sede de progresso, porque Deus é progresso. Depois de dominar o nosso ar, viajando como os pássaros, este homem namorava as estrelas, desde os grandes poetas, que comparavam para seduzir as suas amadas os olhos da querida com as estrelas que piscavam. Este homem olhava para as estrelas e disse, eu quero deixar o solo da terra, eu quero chegar no espaço. E no ano de 1969, reinserimos a terra no cortejo dos mundos no espaço. Reinserimos a humanidade na grande escola da nossa irmandade universal. O homem pisa o solo da Lua em 1969 e já enviamos sondas espaciais para fora. Agora, se ele continuar achando que a vida só se manifesta conforme os nossos padrões, vai ter dificuldade de detectar vidas em outros mundos. Até porque a sonda Galileu, antes do empuxo de sair da atmosfera da Terra e ir em direção ao infinito, passou ao redor da Terra, lançando informações conforme a sua preparação, para dizer se há vida nos planetas. Quando ela deu 2 voltas pela Terra, chegou a informação para a NASA. Possibilidade de vida nesse planeta, quase nenhuma. E estava falando da Terra. É interessante, né? Porque acima de determinada quilometragem da atmosfera do planeta, as informações podem sofrer alterações. Imaginem outros mundos. No livro dos Espíritos está colocado com uma precisão encantadora e com uma certa poesia. Acreditais que a vida só se manifesta conforme tendes no vosso mundo? Mas a própria geologia, mergulhando o seu olhar na intimidade do nosso planeta, recebe a influência do pensamento espírita, porque detecta, por exemplo, de uma forma perplexa, na década de 40 para a década de 50, a existência de determinadas formas de vida no interior dos vulcões. Vidas que se desenvolvem a partir do enxofre. E estudam as grandes regiões abissais dos oceanos para identificar que aonde a luz do sol não penetra, total escuridão,
a natureza dotou seres vivos com luzes próprias, mostrando que não há ambiente árido para a vida. Há sim vida que se adapta a determinados ambientes. Então não podemos imaginar a terra ou a vida apenas que se manifeste conforme o nosso padrão. E que pode se desenvolver estruturas inteligentes, capazes de respirar a amônia, que para nós é um desastre. O hidrogênio, outras formas de processos e elementos que contribuam para a existência de determinados seres inteligentes em outros mundos. O espiritismo contribui para a astronomia. Quando nós verificamos Stephen Hawking, que é um dos grandes pensadores científicos da atualidade, dizendo, reafirmando, que acreditam, que estão convictos que o universo tem mais de 12 dimensões, dentro do que eles conseguiram descobrir até hoje, dentro dos seus cálculos matemáticos, que Carl Sagan, que era materialista, dizia que probabilisticamente a Terra não estaria sozinha no universo com sua vida, com seu cortejo de humanidade. Que pelos cálculos matemáticos seria quase impossível que só a Terra tivesse vida. Quando a astronomia viaja e detecta, o que o nosso amigo citava também, que existe a matéria escura, desconhecida, expressões da matéria invisível, recordamos do livro dos Espíritos, quando nos diz que não existe vácuo no universo. Aonde a gente acredita que há o vazio, a vida. Numa gota d'água, você olha uma gota d'água, vê apenas a gota d'água. Mas quanto de vida microscópica não existe dentro daquela gota d'água? E nós não enxergamos. Entre eu e vocês, um incomensurável mundo de vidas, de dimensões existem. Não podemos acanhar a nossa mente quando o Espiritismo nos dá asas. Internalizar o pensamento espírita é exercitar o surgimento das nossas vibrações que nos impulsionam para adiante. E quando nós verificamos, num documentário que eu assisti maravilhoso, sobre os projetos da NASA e sobre o governo americano, o governo inglês, que já possuem um planejamento para o possível contato com seres extraterrestres. É interessante, né? Eles têm um plano de contato, porque o engenheiro da NASA dava a explicação, que faz parte desse planejamento, e disse, é questão de tempo, mas dia menos dia esse contato se dará. Vocês acham que eles iam gastar bilhões de dólares, elaborar um planejamento, se já não tivessem praticamente a certeza disso? Mas, como todo terrestre, todo terrícola, o programa também mostrou o plano B. Ou seja, se os que vierem forem para invadir a Terra, já temos toda uma estrutura de guerra montada. É por isso que até agora eles não apareceram. Porque não estamos ainda pacificados. Tudo a gente reage. A gente reage, mas não age. Nós somos instintivos. Reagimos o tempo todo. É em casa, no meio da rua. A pessoa parou na nossa frente, como não devia, buzinamos logo. O sinal abriu, a gente buzina. Parece que o acelerador do carro da frente era a buzina da gente. A gente fica ansioso, querendo que abra, sai logo. Isso mostra que nós estamos acelerados. Precisamos nos pacificar. Precisamos nos acalmar para oferecer a energia adequada para que se dê esse contato mais íntimo. Pluralidade dos mundos habitados, tão pouco falado no meio espírita, até por prudência, já que é algo relacionado com grandes distâncias no espaço. Mas já é hora de começarmos a debater sobre isso, a falar sobre isto, porque eu não tenho dúvida de que dentro em breve nós estaremos em contato com nossos irmãos de outras terras. Não sei quando, mas isso vai se dar. É natural pelo próprio processo evolutivo do planeta. Mas antes que alguém fique ansioso, sem dormir, meu Deus, quando é que eu vou ver um ET? Eu tenho a resposta. Olhe-se no espelho. Porque nós estamos na Terra, mas não somos da Terra. Somos da dimensão espiritual. A Terra, como foi visto, poderia ou não existir. Pode deixar de existir.
e a gente continua a existir na dimensão dos espíritos. Estamos vinculados à economia do progresso do planeta Terra, mas não estamos prisioneiros dele para sempre. Talvez muitos aqui possam já ter tido experiência em outros mundos, por que não? A gente acha sempre isso uma coisa impossível. Eu já encontrei tanto saturnino aqui, marciano. Não é brincadeira, não encontrei sabendo não. É apenas por causa de certos comportamentos estranhos. Então, a doutrina espírita vem contribuindo para a implantação de uma nova forma de pensar e de existir, uma nova forma de sentir a vida. A mensagem espírita é a mensagem que vem mostrar na medicina as conquistas maravilhosas para tornar o ser humano mais saudável, cada vez mais voltada, para que o ser humano se torne uma pessoa calma, serena, harmoniosa. Isto é o caminho para a verdadeira saúde. Mas as casas espíritas têm um medicamento fenomenal. Primeiro, preventivo. E segundo, impulsionador da implantação da nova era no nosso planeta. É o projeto de evangelização da criança e do jovem. Que particularmente eu não entendo um centro espírita que não elabore e não se organize para tal. Visitava certa feita uma instituição grande, de belos serviços prestados ao nosso movimento em outras áreas, que fez uma reformulação gigantesca nas suas dependências. E eu fui fazer a palestra de abertura, de inauguração desse espaço, e eu fiquei impressionado. O dirigente foi me levando por cada sala, foram 10 salas enormes, para 10 grupos mediúnicos. Não era um grupo, mesmo vários grupos numa sala não, cada sala era de um grupo mediúnico. Tinha uma sala enorme só para a água fluidificada. Aí eu resolvi perguntar, e a sala de evangelização onde fica? Ah, você quer ver lá embaixo, vamos lá. Eu desci, parecia uma cafua, era uma saleta, uma sala pequenina. Ou seja, deu-se mais importância à água fluidificada do que aos corações que deveriam ser formados. Quando a mensagem e a essência do Espiritismo é a reforma moral do ser humano, é a sua edificação de consciência, é a sua espiritualização. Muitos centros espíritas terminam por fechar as portas, e eu assisti isso em Recife. Instituições de 60, 70 anos, fechando as portas por falta de material de reposição. Envelheceram os trabalhadores e não se cuidou da peça de reposição. Porque de 15 jovens participantes, 1, 2 pode ficar ali trabalhando. Não é que você vai fazer para ter todos os trabalhadores, não. Eles vão viajar para outros caminhos, levando a semente. Mas um ou outro vai ficando. Crianças vão absorvendo e naquele grupo 3 pode ficar. E vai criando a substituição. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa instituição e deu-se um fato inusitado. O presidente da casa, um senhor com a idade já muito avançada, e já era presidente há quase 50 anos da instituição. E ficamos na porta do centro, porque o homem adoeceu e não tinha chave. A chave estava na casa dele, que era num bairro distante. Aí foi alguém correndo buscar a chave, e ele não encontrava. Tivemos que arrombar a porta do centro. Ou seja, nós somos às vezes tão apegados, que até quando a gente desencarna, leva a chave. Então a dinâmica do movimento espírita deve olhar com lupa e com muito cuidado a evangelização infanto-juvenil, porque ali está a organização para os futuros médiuns, doutrinadores, na área social, pessoas que vão trazer a contribuição e moldar, auxiliar no despertar dessas mentes da nova era, não deixando apenas para os espíritos a tarefa que também nos cabe. É claro que a mudança de geração não depende da evangelização infanto-juvenil, porque os bons espíritos vão reencarnar. Mas é indiscutível que se as nossas oficinas de trabalho tiverem um trabalho voltado para o Departamento de Infância e Juventude organizado, dinâmico, produtivo, nós vamos dar uma contribuição ímpar
a esse momento de transição do planeta. A educação é a base de tudo. Não adianta eu saber como é que o ectoplasma se forma, que é formada por lipídios, por glicose, por gordura. Que adianta eu saber como é que o espírito atua através de um médium, como a reencarnação se dá através da fecundação do óvulo pelo espermatozoide mais adequado, que apresenta o cromossômico adequado para aquela vida, o DNA, o ADN. Que é que adianta tudo isso, se por trás da bomba atômica existem os físicos, os químicos que conhecem tudo isso? É preciso, então, edificar uma realidade que seja compatível, o conhecimento que o Espiritismo nos traz, com o aquecimento do coração. A maior contribuição do Espiritismo para a nova era, além de atuar nos vários campos do conhecimento humano, é, sobretudo, em acender as almas, transformando os espíritos em verdadeiros archotes de amor. É fazer-nos aquecer a vida a partir do aquecimento da nossa existência. É fazer com que a gente possa olhar para dentro e sentir o encantamento pelo existir. Sentir que há um valor extraordinário pelo fato de estarmos aqui, neste exato instante, neste exato momento, imperdível. Nós estamos diante, neste momento, de uma pequena porção do exército da nova era, que somos nós. E este exército deve fortalecer suas disposições, cada um individualmente, porque o processo evolutivo é, inicialmente, individual. Porém, expressa-se para impulsionar a vida coletivamente, desenvolvendo a nossa compreensão de que estamos interligados a tudo. Não podemos ficar indiferente a quem quer que seja, porque não há indiferença na lei de Deus. Nós estamos imantados a todas as coisas. Um grande pensador da antiguidade, do século XVIII para XIX, já dizia: não se pode tocar numa flor sem incomodar uma estrela. Hoje a física quântica diz o mesmo com outras palavras. Todas as coisas estão interligadas. Nosso Haroldo falou que a transição da Terra interfere nas outras galáxias, e não poderia ser diferente. Por que é que os nossos irmãos de outros planetas ficam aflitos com o que acontece no planeta Terra? Porque as nossas vibrações de agressividade, de violência, de ausência de perdão, atingem através das irradiações, podem chegar até o equilíbrio de tudo. E como eles desejam o nosso progresso, nossos irmãos mais maduros, eles ficam aflitos com a nossa dificuldade. Precisamos começar a pensar de uma forma integral. Nossa relação já está acontecendo quando a gente começa a se preocupar com o ecossistema. A ecologia é um salto nessa direção. Agora, a ecologia bem sentida. Porque de tudo a gente sempre abusa até amadurecer. Há pessoas assim: olhe, não toque na vaca, não coma o boi, não faça isso, mas em casa agride, a língua é ferina, machuca o outro, é indiferente à dor de alguém. É um avanço não tocar na vaca, é uma conquista não comer o boi, mas é importante entender que primordialmente Jesus falou: cuidemos do ecossistema do ser espiritual. Me lembrei de Chico Anísio. Alguém pode pensar: o que é que tem Chico Anísio a ver com o espiritismo nessa hora? Quando ele disse num programa de televisão, ele disse que não entendia bem, às vezes, algumas pessoas que se preocupavam tanto com a natureza. Claro que ele falava isso de uma forma dentro da comédia, daquelas informações, das anedotas que ele trazia. Ele disse que uma vez teve uma cãibra nadando em Copacabana. E começou a afundar, porque não conseguia se sustentar, e gritava. E juntou um bocado de gente na areia da praia olhando, e ele morrendo afogado, e ninguém entrava para ajudar. Até que de repente uma pessoa entrou e salvou, quase que ele ia. Ele disse: mas se fosse uma baleia, já tinha 100 empurrando. Ou seja, a gente entra para salvar a baleia, mas se tiver um ser humano morrendo, às vezes a gente não entra. O equilíbrio desse processo não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que brota do seu coração. Que adianta eu comer cortiça e isopor, se eu sou indiferente à dor do outro? Claro que um dia nós vamos dar um salto tão significativo, que nós vamos casar o conceito moral e não se alimentar dos nossos irmãos do reino inferior. Vamos alcançar isto.
Mas vamos investir nesta tocha ardente do sentimento. É a grande contribuição que a mensagem espírita vem nos trazendo para os dias de hoje, na abertura que nos traz, para que a gente possa encontrar nas criaturas, nos animais, nos seres humanos, nas plantas, todos os vegetais. Nós estamos interligados a tudo. Tudo que vibra, tudo que existe, faz parte da nossa vibração, do nosso existir. A indiferença é um crime. A indiferença é um crime. Ser indiferente ao outro é crime. Crime de lesa ao universo. Crime de lesa consciência cósmica. Nós precisamos começar a pensar dessa forma integral e ampla, conforme encontramos nas bases da mensagem espírita. E esta mensagem eloquente, grandiosa, que aportou em nossas vidas, desde o século XIX, de maneira organizada, porque os seus princípios já eram conhecidos nos tempos imemoriais. Esta mensagem veio nos tornar pessoas mais felizes, mais alegres. Eu não consigo entender o cristão, e particularmente nós espiritistas, pessimistas, para baixo, abatido, sem querer viver. Meu Deus, eu sei que tem outra existência. Não. Um dos primeiros efeitos da mensagem espírita, pela consciência que tomamos e pelo conhecimento que adquirimos, é esta emulação, é esta dinâmica que passa para a nossa vida. Eu já tive a oportunidade aqui mesmo, para vocês, lembrar uma experiência que tive, inclusive foi em Salvador, foi na Bahia, quando estávamos no seminário no SESC da Bahia, e no meio do público, estávamos fazendo abordagem sobre reencarnação, e no meio do público apenas uma senhora mostrava um semblante doentio, naquele clima gostoso que estava, como aqui, aquele momento que às vezes as pessoas sorriam, ela o tempo todo de cabeça baixa, aí olhava para mim, dava uma pena. Ela estava na terceira cadeira, cabelos grisalhos, aparentando mais ou menos 50 e poucos anos de idade. Eu olhava para aquela senhora, ela me chamou a atenção, e ela estava muito pálida, com olheiras profundas, o cabelo todo maltratado. Quando você vê uma mulher com cabelo maltratado, ela não está bem. Está com algum problema. E quando deu intervalo, eu fui até ela e a surpreendi. Pessoal, eu autografei alguns livros e DVDs, depois o pessoal foi lanchar e eu fui até ela, e ela sentadinha no cantinho dela. Eu cheguei até ela, disse, como vai, minha amiga? Ela olhou assim, ficou espantada, disse, Frederico, estou indo. Eu disse, para onde? Não, eu estou indo como Deus quer, né? A senhora está maravilhosa, não está? Disse, não, meu filho, olha, minha vida está uma cruz. Por quê? O que é que a senhora tem? Eu estou achando que a senhora está muito doente. Por que a senhora está tão pálida? A senhora está com essas olheiras. Ele disse, não, meu filho, estou doente não, é porque eu sou médium. Aí eu disse, mas eu também sou médium e não sou pálido. Então eu compreendi que ela estava desabrochando a faculdade mediúnica, apresentando talvez alguns sintomas que a causavam desconforto. Então eu disse, a senhora frequenta algum centro? Ela disse o nome da instituição, que fica na Pituba, um bairro lá de Salvador. E eu disse, faça o seguinte, procure o presidente da casa, narre os seus sintomas, possivelmente ele vai lhe orientar bem, lhe convidar para os estudos a respeito da mediunidade, e posteriormente, se for o caso, quem sabe a senhora vai para a educação mediúnica. Ela disse, não, meu filho, já faz 10 anos que eu estou na mesa mediúnica. Aí eu pensei comigo, só se for em cima da mesa. Porque 10 anos ela ainda está pálida e doente daquele jeito. A dinâmica que o Espiritismo traz à nossa vida é de contentamento. É de acordar feliz da vida. É levantar os olhos e eu estou feliz. Eu estou muito feliz com a minha vida. Certo que todo mundo tem problema, quem não tem? Tem dificuldade, todo mundo tem. Porém, a nossa ótica da dificuldade, e o nosso amigo expressou muito bem, é de que nós estamos no processo de aprendizado, de lapidação, do diamante bruto para se tornar uma estrela fulgurante. E nós seremos uma estrela fulgurante, de primeira grandeza. Olhem para mim agora e aproveitem.
porque depois eu não sei se vão conseguir. Essa é a grande verdade da nossa vida, e não sou eu que estou dizendo num fanismo tolo. É a lei do progresso que está inserida como princípio da doutrina espírita, que está na codificação revelada pelos espíritos superiores. Surge aqui ali uns pensamentos meio esquisitos, quando diz assim, não precisamos mais de reunião mediúnica, mais de comunicação espiritual, agora basta o pensador espírita. Ou seja, querem de novo colocar uma tampa na imortalidade, como fizemos com o cristianismo. Mas não vamos deixar, porque se tamparem fizerem uma tampa agora aqui, outra se abrirá ali. Nós não podemos abdicar desse intercâmbio, dessa integralidade com o mundo espiritual. Senão não teríamos Chico Xavier, Divaldo Franco, Peixotinho, Elizabeth Esperance, Eusápia Paladino, Daniel Douglas Rum. Não teríamos a vertente disto que está nos trazendo a alegria de viver, que é a mensagem da imortalidade. A beleza que esta mensagem derramou em forma de bálsamo sobre as nossas vidas. E me perdoe a citação de ordem pessoal. Sobre a minha vida, choca-me quando eu vejo alguém dizer, não, basta que os estudiosos da Terra, não precisamos mais de reuniões mediúnicas. Choca-me. Porque a riqueza da mensagem está no fato de que você, como encarnado, é um espírito que fala e pensa, e os desencarnados pensam e falam. Nós precisamos deste intercâmbio que cada vez mais se aprofunda entre nós e a outra dimensão ou outras dimensões. E à medida que evoluímos moralmente, nosso contato será com dimensões superiores da vida, pela lei de sintonia, pela lei de afinidade, pela necessidade da alma. O amor atrai amor, o bem atrai o bem, o desequilíbrio atrai desequilíbrio, a sombra atrai a sombra. O que é que nós temos escolhido? Há pessoas que dizem, eu sou espírita, mas minha vida é um inferno. Então vasculhe o seu mundo íntimo. Porque esse inferno não surgiu aleatoriamente, não. É resultante de alguma expressão que partiu de nós. Mas por que essa obsessão? Eu não perco uma campanha do quilo. E quem foi que disse que quem faz campanha do quilo, exerce algum trabalho na casa espírita, nunca pode ter problemas espirituais, desde que não mude os padrões de suas irradiações. Toda obsessão começa no obsidiado. Toda libertação também começa nele. Ninguém é obsidiado por acaso. O é porque a vibração que emitimos corresponde a emissão, a vibração de quem nos assedia. Mude o homem, desaparecem as obsessões. Transforme-se o homem para melhor, acaba o umbral. Desaparece tudo, e tudo é motivo de felicidade. Transforme-se o ser, e teremos uma sociedade que desejamos, que anelamos. Esta é a grande contribuição que nos vem, e os espíritos nos dizem, façam, realizem, produzam. Não espere que nós façamos, porém somos partícipes, somos colaboradores, estamos lado a lado convosco. Nós estamos mergulhados no oceano de energias e conforme Paulo de Tarso, cercado por uma nuvem de testemunha. Isso às vezes incomoda pessoas. Estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha é esta? Os espíritos. Mas fiquemos tranquilos que eles são profundamente discretos. Claro. Uma prima minha, quando soube disso, começou a ter problema para ir tomar banho. E foi um trabalho longo de doutrinação para esclarecer o problema. Há leis que regem esse processo. Agora, se eu levo uma vida dissoluta, negativa, de princípios baixos, eu transformo minha câmara, meu ambiente de existência, numa praça pública, onde todo tipo de entidade vai ter acesso. A escolha é pessoal. Olha que contribuição fenomenal o Espiritismo nos traz. A escolha nos pertence. E esta mesma doutrina que, ao nos apresentar o Deus do amor, é aquela que nos diz, conforme a inspiração poética, Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai.
Jamais estou sozinho, no meu caminho comigo vai. Em meio à tempestade, eu sinto a sua força que me sustenta, que me ampara na escuridão. Diante dessa certeza, meus amigos, sejamos nós o achote que renova a existência, a fé que supera montanhas, o amor que se põe em movimento. Nós, o exército da nova era, vamos nos pôr em movimento, para que possam as sombras, que são apenas a ausência da luz, se retirar, para deixar que o brilho das estrelas acenda-se igual ao meio-dia e faça brotar aquilo que Jesus apontava como a implantação do soberano reino de Deus na nossa vida e no nosso planeta. Nós saiamos daqui deste congresso renovados, com a alma em festa, com a harmonia interior, com a fé raciocinada, mas com o coração voltado para amar sempre, acreditar que nós podemos fazer a diferença no lugar que vivemos, na casa que frequentamos, no ambiente que passamos, na estrutura do pensamento, na universidade, nas escolas, no trabalho, dentro de casa, nas oficinas religiosas. Nós podemos fazer a diferença, sem preconceito, transformando-nos em viadutos de luz que nos aproxima do outro, jamais erguendo muros que nos afastam do outro. Sejamos nós aquele que enxuga as lágrimas e ampara, socorre, aquele que edifica, que silencia, aquele que cicatriza suas próprias dores com o médico interno, de dentro para fora. A força transformadora alcança-nos e traz-nos o perfume que dormita no jardim da nossa existência. Ergamo-nos, filhos da luz, para fazer com que este perfume se irradie em direção à humanidade. Dos nossos olhos, de nossas mãos, das nossas bocas, do coração, partam raios de renovação e o mundo veja que nós nos renovamos para a existência. E quando as dores chegarem ao vosso caminho, recordemos o que diz o pensamento de incentivo do mundo maior. Quando a sombra da tristeza cobrir os seus dias de ventura, quando você quiser chorar diante da taça de amargura, quando a dor bater a porta, ferindo o fundo ao coração, quando a esperança for morta, a vida for amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Suas palavras amigas, mesmo partidas, não devem calar. O riso em seu rosto, mesmo sem gosto, não deve faltar. Seus braços amigos, mesmo caídos, hão de abraçar. Pois a dor é nuvem que passa, o Senhor dará as graças e o sol brilhará. Lágrima, cereiro, do teu rosto cai, mas em sentimento se traduz. Vai, não pares na dor, a seara é de amor. Tenha fé em Jesus. Muito obrigado, muita paz para vocês, muita luz.
um tempo novo vai surgir. Eu sei que tudo isso vai passar. Um novo tempo vem trazer mais alegria. Entre os irmãos haverá mais harmonia. Será viver o que existia só em sonho. Pra esquecer um passado tão tristonho. É ter de novo o meu sorriso da criança, um punhado de esperança, a emoção, um motivo pra cantar. Tanta luta, longa espera. No horizonte, novo sol então se faz. O planeta está em paz e o homem é feliz.
Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. Emoção demais. E queremos agora convidar a toda a equipe organizadora desse evento que aqui venha para frente. Todos eles fazem parte desse corpo organizacional que tem a Secretaria da Federação Espírita Alagoana, como também sua livraria. Todos nós conhecemos, ao chefe de programação. A equipe, né, de programação, a equipe de infraestrutura, gente. Os meios de transporte, responsável pelos translados dos palestrantes, né? Importante também. Então, todos aí. Inclusive o médio de peso de transporte de volta, né? Agradecemos imensamente a equipe de transporte, a equipe de secretaria presente. Quem é o pessoal da secretaria? Levante aí os braços. Todos da equipe da secretaria, muito bem. Da livraria, né, Wallace? A livraria, sim. Mas também temos aqui o pessoal da recepção. Quem é da recepção? Todos. A essas meninas maravilhosas que estão ali de palitozinhos, gente, todas elas, vocês não sabem a dedicação. Foram dias, noites, horas, semanas, meses, ano programando esse evento. Então, muitas palmas, muitas congratulações a elas. Primeiro ano, primeiro congresso, um cerimonial, está de parabéns. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês que fizeram e fazem esse evento, bem como todos os outros que fazem parte da Federação Espírita Alagoana, que não puderam estar aqui presentes. Vamos lá? Passamos agora, né, a palavra ao nosso querido presidente da Federação Espírita Alagoana para fazer as suas considerações finais. Obrigado, amigos. Mas o Fred pediu-me para dizer alguma coisa antes de eu fazer o encerramento, por favor. Como eu falei quase nada, eu quero só falar um negócio rapidinho. Duas coisas. Primeiro, se vocês assistissem daqui, todos de mão dadas, me deu mais certeza ainda daquele exército da nova era. Foi belíssimo, meu amigo, belíssimo. Eu me lembrei de uma música do Roberto Carlos que diz: vinham de todos os lugares e em pouco tempo eram milhões, invadindo ruas, campos e cidades, espalhando amor aos corações. É isso que a gente tem que fazer. A outra coisa que eu queria também era aproveitar para ir vocês dois. Aplausos para os dois que foram maravilhosos. Meus amigos, um pouco antes, alguém perguntou-me como era que eu estava me sentindo com relação a esse congresso. O que é que eu achava do congresso? E eu revelo para vocês que eu tive uma dificuldade enorme de dizer para eles o que é que eu achava do congresso, o que é que eu estava me sentindo. Pelo seguinte, meus amigos, nós vivenciamos praticamente esses 3 dias momentos de profunda reflexão. E estas reflexões levaram a muita emoção, e estas emoções também foram transformadas em sentimentos que nós estamos levando conosco para os nossos lares, para os nossos ambientes, quando temos, de certa forma, até a oportunidade de servir de multiplicador daquilo que nós aqui vivenciamos. Mas eu falei que a consequência do que nós ouvimos aqui foi justamente emoções e sentimentos. E acontece que o nosso vocabulário, ele é muito pobre para nós revelarmos com fidedignidade, com racionalidade, o que nós estamos sentindo. Então, de certa forma, eu diria que é impossível dizer de que sentimentos eu estou tomado hoje.
Então, por causa disso, por não podermos expressar de uma forma real, fidedigna, eu vou me ater simplesmente aos agradecimentos que eu acho que é preciso fazer, porque, de certa forma, este é um grande momento para nós agradecermos a todos. E desta forma eu começo a agradecer a vocês, todos os congressistas que acorreram de todos os municípios do estado de Alagoas, de todos os rincões, para estarem aqui. Agradecer também a todos esses companheiros que vieram dos demais estados da federação para aqui estarem conosco, refletindo sobre a era do espírito imortal, a era da regeneração. Agradecer também esses dois companheiros extraordinários, o Wallace e Lilian, que estiveram na frente da condução com o cerimonial, lidando de uma forma maravilhosa. Realmente foi um desenrolar do nosso congresso extraordinário, porque na condução, na transmissão das questões, estavam o Wallace e Lilian ali, utilizando aquele púlpito. Queremos também, de certa forma, levar o nosso agradecimento do fundo do coração àqueles que eu chamo da gente do Consolador, que são justamente todos aqueles trabalhadores, anônimos ou não, do plano físico da vida, como também do plano espiritual da vida, que se desvelaram de uma forma extraordinária para que este evento tivesse o sucesso que estamos tendo, das quais, como eu andei muito por aqui, eu tive inúmeros feedbacks, muitas pessoas me procuraram para falar para mim da forma como eles estavam vendo o nosso congresso. Então eu sou profundamente grato a todas essas pessoas. O momento em que o grupo subiu para cá e ficaram atrás de mim, eu quase que me descontrolo, porque eu digo, meu Deus, sou eu que eu estou, de certa forma, na frente, na condução, com esta turma aqui, e aí eu tenho a impressão que a idade está começando a pesar, aí as lágrimas vêm, e eu realmente não consigo resistir. Por isso é que eu sou muito grato a esses, como eu chamei, de agente do Consolador, que deram justamente a tônica, ao brilho a este nosso grande congresso. Também eu quero deixar o meu agradecimento explícito a todos os conferencistas, palestrantes que estiveram aqui conosco, que deixaram seus lares e de extrema boa vontade vieram falar, cada um na sua ótica, na sua visão sobre o mesmo assunto, vieram aqui transmitir para nós estes conhecimentos, deixando-nos profundamente ricos com a imagem que nós recebemos. E como uma forma, eu diria não de agradecimento, porque não tem como agradecer isto, porque a colaboração é extraordinária, mas como uma forma de marcar este momento, nós, o grupo como todos, fizemos de certa forma, como se fosse uma placa, apenas para simbolizar este momento. E nós vamos justamente passar esta placa que simboliza o nosso agradecimento para os nossos palestrantes que ainda se encontram aqui neste espaço, já que os antecessores já receberam a sua placa de agradecimento, tá certo? Desta forma, eu quero convidar aqui para o palco os nossos companheiros Fernando Caldas e Eurides Porongaba, para que junte-se aqui ao nosso grupo. Parece-me que o Porongaba, o nosso estimado professor Porongaba,
já não está no recinto, não, mas nós daremos um jeito de entregar posteriormente para ele. E vamos fazer aqui a entrega do nosso material. Eu pediria que alguém da equipe, a Josi, por favor, Josi, viesse até nós e entregasse justamente a placa, vou escolher aleatoriamente, do nosso Ricardo José dos Santos. A Marcina está por aí. Marcina, por favor, entregue a placa do nosso Fernando Silva Caldas por mim. Meire, por favor, Meire. Ah, o Eurides não veio, né? Entregue, por favor, do nosso estimado irmão Frederico Menezes. Ô, Madalena, por favor, Madalena. Entregue do nosso Haroldo Dutra, por favor. E, finalmente, Marluce, por favor, Marluce. Entregue o nome, a placa do nosso estimado irmão do Conselho Federativo Nacional, Antônio César Perry. E assim, meus amigos, nós declaramos encerrado estes momentos magníficos que nós passamos e deixando com vocês um convite para que nós possamos repetir de uma forma até melhorada este encontro em 2013, porque a nossa pretensão de Federação Espírita do Estado de Alagoas é fazermos o nosso Congresso Espírita de 2 em 2 anos. Então, coloquem na agenda de vocês para que em 2013, neste período entre julho, agosto ou setembro, nós estarmos reunidos aqui no nosso 2º Congresso Espírita Alagoano. Muito obrigado a todos. Que o Mestre Jesus os abençoe. E agora, convidamos o nosso estimado irmão Luiz Carlos Ângelo para, de uma forma bem própria, né, fazer a nossa prece final de encerramento dos nossos trabalhos.